Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra é muito simples. Na verdade, eu não preparei, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E no final das contas, pregar a palavra do Senhor é falar o que está escrito. Quem lê tem o que falar. Quem tem o hábito de leitura, não estou dizendo aqui que eu tenho, que eu sou, mas pela misericórdia do Senhor, lendo uma parte da Bíblia, eu achei interessante de repente compartilhar com vocês. São meus irmãos. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 5. Saúdo também os irmãos do YouTube, que estão participando também do culto. Mateus, capítulo 5. E lendo o que a gente vai ler agora, o Senhor falou muito no meu coração. E eu sempre aprendo muito com o Senhor, né, no meu quarto, no meu horário onde eu tiro para ler a palavra do Senhor. E o Senhor sempre tem alguma coisa para falar. E em Mateus capítulo 5 ele me ensinou algumas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Amém? Mateus capítulo 5? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, meus irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar. Estou feliz, muito feliz por estar aqui com cada um de vocês. Graças a É uma Deus. bênção. Amo cada um dos meus irmãos, a igreja que o Senhor me deu para ficar, para congregar junto. E essa palavra, ela fala a respeito de pessoas bem-aventuradas. Na minha tradução está escrito abençoados, mas na tradução de muitas pessoas está escrito bem-aventurados. Eu confesso que quando eu era mais novo e lia essa parte da Bíblia, eu ficava tentando me encaixar em alguma classe dessas aqui. Né? Não sei se aconteceu com algum de vocês, meus irmãos. Mas eu ficava assim, vamos lá, pobre de espírito, nem sei o que é isso, então não sou. Os que choram, chorar eu sei. Então, de repente, os mansos, eu falei, acho que dá para ser manso. Então eu ficava com isso, né, de pensar em que será, qual é a classe que eu me encaixo aqui. Mas no final das contas, meus irmãos, o servo do Senhor ele se encaixa em todas essas aqui. Porque são igualmente abençoados, todos esses são características que todos nós devemos ter. E quando o Senhor começa a falar, abençoados são os pobres em espírito, eu perguntei ao Senhor, o que quer dizer isso? E aí eu me atentei à palavra em espírito. Porque vamos ser sinceros, meus irmãos, não há nenhum mérito na pobreza. Ser pobre não é mérito. Né? Tem gente que romantiza isso hoje em dia, né? Porque o pobre ele é humilde, porque o pobre... Isso não tem a ver com a questão social da pessoa, monetária. Então, o Senhor deixou bem claro aqui, abençoados são aqueles que são pobres em espírito. E o que quer dizer ser pobre em espírito? Eu fiquei perguntando a Deus. E aí o Senhor começou a falar comigo. Pensa o seguinte, na verdade, todos vocês são pobres espiritualmente falando. Todos são pobres. Por quê? O que é ser rico? É poder comprar, é ter o dinheiro para comprar alguma coisa, é poder oferecer alguma coisa e receber alguma coisa em troca. Quem aqui tem alguma coisa para dar em troca da salvação? Quem aqui tem alguma coisa que compre uma bênção? O que você dá para Deus em troca de uma cura, por exemplo? O que você dá para Deus? O que nós temos para oferecer para Deus que sirva de escambo, de troca? E o Senhor começou a falar comigo, percebeu quão pobre você é? O que você tem para me dar? Em troca de tudo que eu tenho te dado? Em troca do que eu tenho dado à minha igreja, o que a minha igreja tem para me dar?
Aí a gente pensa, o nosso coração, a nossa vida. Mas vamos ser sinceros, a nossa vida já é do Senhor, Ele faz o que quiser com ela. A nossa vida, o nosso sopro de vida já é do Senhor. E aí você vai dizer que, eu dou a minha vida para Deus. O Senhor, Ele é muito misericordioso, meus irmãos. O amor dEle é tão grande, que mesmo sabendo que você não tem nada, Ele ainda assim te dá, por graça, a salvação. Graças a Deus. Por graça, a salvação. Você é pobre, eu sou pobre. Espiritualmente falando, não tenho nada, você também não tem nada. E certa vez, a palavra do Senhor vai ilustrar, lá em Mateus, capítulo 13, se eu não me engano, versículo 44, por ali, que um homem achou um tesouro muito grande num campo, aonde ele achou por bem vender tudo que ele tinha para comprar aquele campo. E ainda há uma outra ilustração, um homem achou uma pérola de grande valor, e ele resolveu vender tudo o que tinha para poder comprar aquela pérola. Então vamos traduzir mais ou menos o que está dizendo aqui nos textos. É o seguinte: quando você entende o que é o Evangelho de Cristo, quando você entende o que é a palavra de Deus, você começa a ver valor nisso aqui. Você começa a ver o que você pode alcançar através de ouvir e ouvir a palavra do Senhor e dar ouvidos à palavra do Senhor. Você começa a ver que tudo que tem nessa terra você não pode dar para comprar aquilo que a palavra do Senhor te dá de graça. Você começa a perceber que você é pobre. Eu comecei a perceber, Senhor, eu sou um miserável, não tenho nada. Se eu morrer, eu não tenho nada, eu não levo nada. Tudo que eu tenho aqui é ajuntado. Onde eu estou colocando o meu coração? Nos tesouros? Nessa vida? Então, verdadeiramente, eu sou muito pobre. Mas o problema é você entender que é pobre e entender que precisa de Deus, que precisa do Senhor, que é necessitado do Senhor. O homem, quando vendeu tudo que tinha, ele colocou numa balança. Quem aqui faria um negócio parecido? Vamos supor, você achou uma casa, e aí você vendeu tudo que você tinha, a tua própria casa, vendeu o teu carro, vendeu tudo que você tem, e comprou aquela casa que você achou, porque você achou valor naquilo ali. O que você acabou de fazer? Você tirou todo o valor daquilo que você tinha e deu para aquilo que você achou agora. Será que isso nós temos feito com a palavra do Senhor? Será que o Senhor me perguntou, tu tem feito isso, André? Você tem tratado a palavra de Deus com esse valor? Porque eu garanto, meus irmãos, que se aqui tivesse uma pilha de dinheiro e a gente falasse, quem vier no culto na quarta-feira vai ganhar um malote. Um malotinho de não sei quanto. Vamos botar um malotinho de 1.000. Malotinho de 1.000. Para cada um que vier na quarta-feira. Não estou falando que vai acontecer isso não. Mas para cada um que vier na quarta-feira, isso aqui estaria lotado, teria gente lá fora. Não precisava nem ser 1.000 não. Qualquer coisa que desse aqui. Qualquer coisa, um suco que desse aqui já teria mais gente. Por quê? Qual é o valor que estão dando para a palavra do Senhor? Olha para a igreja e fala, eu acho que eu não vou não. Eu acho que dá para eu ficar hoje em casa, eu vou cultuar em casa. Amém, meus irmãos. O Senhor, Ele sabe das particularidades de cada um, mas Ele sabe também o quanto você está dando de valor para a obra que muitos morreram, para que nós hoje pudéssemos estar aqui. É verdade. Olha aí, olha a liberdade que a gente tem de estar aqui. Eu estou aqui falando a palavra de Deus, do Senhor, e vocês estão sentados aí, tem um ar-condicionado ligado. Glória a Deus por isso, porque ninguém aqui merece nada disso. E estamos aqui, podemos falar abertamente da palavra do Senhor. Tem gente que não consegue fazer isso. Tem países que não permitem isso. E a palavra do Senhor diz que vai chegar um tempo onde nem aqui vai poder ser feito o que nós estamos fazendo hoje aqui. Olha aí o valor que tem esse momento que nós estamos aqui. Né? Se eu não me engano, o próprio pastor falou que durante a pandemia muita gente ficava com vontade de vir à igreja, ficou com saudade. E aí quando a igreja começou a voltar a funcionar, o templo estava enchendo, né? Ficava cheio, muita gente. Mas isso vai passando, né, meus irmãos? É como se fosse um fogo de palha. Por quê? Porque achou um valor maior em alguma outra coisa. Porque achou valor maior, não sei se está acontecendo algum jogo hoje, se achou valor maior em ir para a casa de alguém, não sei.
Mas se a gente visse um valor gigante que tem aqui, de ouvir, de aprender da palavra do Senhor, tenho certeza que nós faríamos o possível e o impossível para estar aqui. Imagina, se Deus falasse assim, olha, sábado, na consagração, quem tiver vai ser salvo. Quem tiver aqui dentro vai ser salvo. Aí você veria valor. Aí eu veria valor, falo para mim também, que eu já pensei em ficar em casa, eu falei assim, eu vou ficar em casa hoje. Igreja lá, longe pra caramba, vou ficar em casa, mas, meus irmãos, para a glória do nome do Senhor, Ele sempre tem me trazido aqui. Graças a Deus. Às vezes eu chego em casa, minha mãe sabe, quando eu estou trabalhando lá em Realengo, eu chego em casa no limite, 5h30. Para chegar aqui no horário atrasado, eu tenho que sair por volta de 6 horas de casa. E eu chego 5h30, jogo uma água no corpo e já saio correndo. Mas por quê? Porque para a honra e glória do nome do Senhor, eu achei valor na obra do Senhor. Aleluia, Jesus. E se eu tiver que vender tudo que eu tenho, ou seja, dar o meu tempo, que é algo que eu tenho mais de precioso, para mim é o meu tempo. E você também. O seu tempo é precioso, meus irmãos. Tanto que o mundo te paga por ele. O teu trabalho nada mais é do que alguém pagando pelo seu tempo. Nós vendemos o nosso tempo para coisas dessa terra, para homens, coisas que perecem. Por que a gente não pode também doar o nosso tempo para a obra do Senhor? Não é verdade? É uma obra que tem um valor muito grande, meus irmãos. O Senhor, Ele morreu, Ele teve que vir para cá, não merecendo nada daquilo que Ele passou, Ele resolveu passar. Cristo fez isso por nós, para que nós dessemos valor. Então, quando Ele fala abençoado, ou seja, mais que felizes, bem-aventurados, são os pobres em espírito, são aqueles que entenderam, Senhor, eu não tenho nada, e eu sou totalmente necessitado da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu preciso estar no Teu projeto, eu preciso da Tua salvação. Nada nesse mundo vai poder me comprar aquilo que é eterno, que é viver junto com Cristo na glória, na eternidade. Nada que tem aqui. E um grande truque de Satanás hoje em dia é convencer as pessoas que estão lá fora de que, olha, é melhor você passar o seu tempo de outra forma. Pô, você vai na igreja ali, domingo, quarta, sábado. Domingo, quarta, sábado. Então não pode faltar uma quarta? Não pode faltar um sábado? Não pode para fazer alguma outra coisa? Mas olha só, meus irmãos, qual é o valor? Para o que nós estamos dando valor quando a gente faz isso? Eu já fiz muito isso. Quando eu era lá da outra igreja, eu faltava para ir no shopping, faltava para ir em qualquer canto. E aí? Eu estava dando mais valor por quê? Tá certo que lá não se falava muito do que eu queria, do evangelho, aquela coisa toda. Mas já era um ensaio ali. E pode ter certeza, hoje todos nós que estamos aqui somos todos pobres e necessitados da presença e do Espírito do Senhor. Por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Por isso que você chegou aqui essa noite, para você ouvir, meu filho, tu é pobre. Tu é pobre, mas isso não é demérito não, meus irmãos. Isso é só a realidade. Só nós temos que só abrir os nossos olhos, porque quando nós nos colocamos numa posição de altivez, eu tenho. Eu não preciso disso não, eu não preciso de Deus. Você já falou de Deus com alguém e essa pessoa falou, olha, mas está tudo bem na minha vida. Está tudo certo. Eu não preciso de Deus. Para que ele vai buscar Deus se ele tem tudo? Se ele tem saúde, se ele tem riqueza, se ele tem toda espécie de prazeres que esse mundo pode dar. Então ele acha que é rico. Acha que é rico. E assim, para que não fique muito nisso de pensar assim, de repente o Andrei está teologando, ele está ali inventando, né? Porque será que a palavra fala o que é pobreza, o que é riqueza para Deus? O Senhor ele deixou alguns exemplos para que a gente possa entender se é isso mesmo que está sendo dito. Eu vou abrir aqui e vou ler para os irmãos, para que os irmãos vejam se eu estou falando, se o que eu estou falando faz sentido ou não faz. Eu vou abrir em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler, os irmãos quiserem abrir, amém, mas eu vou ler para não tomar muito tempo dos irmãos. E o anjo da igreja de Esmirna escreve:
Estas coisas diz o primeiro e o último. Glórias ao nome do Aleluia, Senhor. O Jesus. primeiro e o Glória último. a Deus. É uma igreja que o Senhor teve, assim, ele teve o esmero de chegar e falar: estou falando com vocês. Assim como o Senhor está falando conosco essa noite. Aleluia. Glória a Assim Deus. diz o Senhor, assim diz essas coisas, o primeiro e o último. O que está morto e está vivo. O que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras e a tua tribulação. E a pobreza, mas tu és rico. Olha Aleluia, aí. Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Então, vamos lá, Edmina era pobre, mas o Senhor falou que, mas olha só, atenta para uma coisa, tu és rico. Não pensa, aparentemente tu és pobre, mas não é isso que eu vejo, não é essa riqueza que eu vejo, porque Esmirna, a riqueza que Esmirna tinha era ainda o Espírito Santo do Senhor ali. Eu conheço a tua pobreza, eu sei das dificuldades que você passa, mas você é rico. Levanta a cabeça, olha para o alto. Isso aqui é passageiro, tu és rica. Foi isso que o Senhor falou para a igreja de Esmirna. Agora, em Apocalipse 3, os irmãos já sabem o que isso vai dar. Em Apocalipse 3, versículo 14, vamos ler a partir do 14. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu não sei vocês, meus irmãos, quando eu leio isso aqui, o Amém, o princípio da criação de Deus, olha que honra ouvir da boca do próprio Criador, de Jesus, de Cristo. Eu, quando leio isso aqui, eu estremeço, porque isso aqui é o Senhor falando. Aleluia. Essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, Laodiceia, ela não era só pobre. Ela, por não reconhecer a sua pobreza, por se colocar numa posição de nada tenho falta, não necessito de nada, além de pobre, ela também se tornou miserável, desgraçado, cego e nu. Isso é o que acontece quando nós não reconhecemos qual é a nossa posição perante o Senhor. Sou pobre, eu não tenho vergonha de falar. Espiritualmente eu sou muito pobre mesmo, meus irmãos. Não tenho nada. Não tenho nada, mas isso é o amor de Deus. Você não tem nada, mas o Senhor te dá todas as coisas. Amém. Te dá até aquilo que não está aqui nessa terra, que está lá no porvir. Olha que honra. É, Senhor. Uma herança eterna, uma herança que Satanás quer o tempo todo tirar de você. Uma herança que ele sabe o quanto vale, mas às vezes nós não paramos para pensar o quanto vale. E quando eu li e meditava nessas coisas, o Senhor falava assim: percebeu como tu és pobre? Percebeu agora o amor que eu tenho por você? Porque eu te amei dessa forma, sem nada, te dando todas as coisas. Mas se você quiser se tornar rico, aprenda a palavra, leia a palavra, cresça na graça e no conhecimento, e certamente serás rico. Por quê? Porque dessa forma você terá salvação. E aí você será rico espiritualmente falando. E o Senhor ainda me atentou para um recado, né? E eu falei, por isso que eu não queria, né? Vir aqui, eu preferia que ficasse comigo essa palavra, essa mensagem. Mas o Senhor, né, falou comigo que tem pessoas que têm que ouvir essa parte, essa primeira parte da mensagem. Porque tem pessoas que, na época, que eram como Esmirna, que não tinham nada, ou pelo menos que pensavam que não tinham nada, eram ricas e não sabiam. Pensavam que não tinham nada. Na época que, poxa, Senhor, eu não tenho nada, nada dá certo. Mas foi a época que você mais procurou o Senhor. Foi a época que você mais foi aos pés do Senhor. Tu eras rica. Tu eras rica. E agora? Que aquilo que estava fazendo falta está na tua vida. E agora? Eu tenho certeza que essa palavra vai chegar no coração daqueles que tem que chegar. Já está chegando ao meu coração. Glórias a Jesus. Já está chegando aqui. E agora?
quando tu eras pobre, quando tu pensavas que não tinha nada, quando a vida estava de cabeça para baixo, tu me buscava mais. Quando a tua vida estava toda transtornada, você era uma outra pessoa, você era rico, mas não sabia. E agora que tem, e agora que o Senhor deu, agora se comporta como Laodiceia. Não tenho mais falta, então está tudo bem. Então eu vou parando de fazer a obra do Senhor, eu vou parando de ler, eu vou parando de orar, eu vou parando de fazer as primeiras obras. Por quê? Porque me tornei rico. Ou pelo menos eu penso, aí o engano do diabo está nisso aí, você é rico, tu já tem tudo. Tu vai orar para quê se tu tem tudo, se tua vida está toda boa? E aí eu penso, meus irmãos, por que será que tem pessoas que não saem da tribulação, da provação? Porque se sair, vai virar a igreja de Laodiceia. Porque se sair, o Senhor sabe que vai perder ele. Porque isso é a nossa natureza. O ser humano, ele não dá valor para aquilo que ele não consegue ver, tocar, apalpar, olhar. O ser humano não dá valor para isso. Mas a palavra do Senhor, ela diz que a gente tem que amar até aquilo que a gente não viu, o que a gente não viu. A gente tem que preservar uma herança que vai ser nos dada ainda, que está lá na glória. E para quê? Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Senhor, ele começou a falar comigo. Então eu não sei se a igreja concorda comigo, mas os pobres espiritualmente são esses. E aí você pensa, que vantagem tem em ser chamado de pobre? Né? Poxa, é ruim, né? Eu chegar aqui e falar, meu irmão, eu sou um miserável espiritual, pobre, não tenho nada. Preciso de tudo, preciso que o Senhor me alimente aqui na boca. Eu não tenho nada. Então, eu vou abrir a palavra do Senhor em Lucas. Vou abrir em Lucas. Lucas capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 14. Eu gosto de ler a palavra do Senhor porque é muito complicado você chegar aqui em cima e falar besteira. Porque você está falando em nome de Deus. Você não está pregando a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é o próprio Cristo. É Cristo, é Jesus. Aleluia. Ele é a palavra de Glória Deus. a Deus. Se eu estou aqui em cima falando, estou pregando a palavra de Deus e eu começo a falar coisa da minha cabeça, troço que eu estou inventando, eu estou dizendo assim diz o Senhor quando Ele não disse. E é perigoso. Tanto para mim quanto para os irmãos que podem sair daqui com uma ideia errada do que é aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Lucas capítulo 4, vamos ver a vantagem de ser pobre. Versículo 14. E Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito. Olha que coisa boa, né? Logo depois da tentação, o Senhor voltou no poder, cheio do Espírito Santo do Senhor. Então aí já te ensina, tu quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Tu quer ter a unção de Deus? Quer estar no poder de Cristo? Para poder expulsar os demônios, para poder falar para o coxo, levanta ele e sair andando, para fazer as obras que fizeram no passado. Aqui diz que a gente tem que resistir ao diabo. Que quando ele vier, a gente tem que resistir. E foi isso que Cristo estava fazendo antes dessa passagem que a gente está lendo. Você resiste. Será que eu tenho resistido? Quando o diabo vem, ele acha resistência? Ou simplesmente eu vou lá, erro, e depois eu peço perdão, aquela coisa, e vira aquele ciclo. Será que eu consigo resistir? Então o Senhor Jesus, depois de ele resistir, a palavra vai dizer que retornou para a Galileia no poder do Espírito, e ali a sua fama correu por toda a região ao redor. E ele ensinava nas suas sinagogas, sendo glorificado por todos. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do sábado, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Olha a vantagem aí.
O Evangelho é para ser pregado aos pobres. Mas que pobres são esses? Nós aprendemos que são os pobres de espírito. O Evangelho ele não é restrito às pessoas pobres de baixo poder aquisitivo, aquele que não tem nada. O Evangelho ele é para aquele que entendeu que espiritualmente não tem nada. O Espírito do Senhor, e o Senhor fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Isso aconteceu, meus irmãos, de uma forma profética, porque se nós abrirmos em Isaías 61, que eu não vou fazer aqui agora, o Senhor Jesus, ele leu o que está escrito lá. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o Evangelho aos pobres. Então, se você hoje, nessa noite, já aprendeu que é pobre, que é necessitado, que você precisa de Deus, que é isso que a palavra de Deus quer nos ensinar para começo de conversa aqui nessa noite. Então, assim, glória a Deus pela tua vida, meu irmão, porque nós já estamos mais próximos de estar na posição que o Senhor nos quer, mais próximos de entender, na verdade, o quanto nós somos necessitados. Somos pobres, somos necessitados, não temos nada. E isso é muito bom, porque Jesus veio pregar o Evangelho exatamente para os pobres. Continuando lá em Mateus, capítulo 5. Vou abrir aqui de novo para não se perder. Apesar de que não tem nada aqui anotado, mas está bem. Mateus capítulo 5. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Ah, esse aí que chora, né? Quem não chora? E aí você pensa, os que choram, se fosse fácil assim ser abençoado, todo mundo do mundo era abençoado. Quem é que não chora? Quem no mundo não chora? Quem não tem uma aflição? E o que é chorar? Quem são esses aqui que choram? Porque, vamos ser sinceros, a quantidade de gente que está aí desiludida nesse mundo, todo mundo aqui conhece alguém que está numa desilusão, que está numa situação que já chorou ou que está chorando nesse momento, que está passando por um momento de dificuldade. Mas vamos ser sinceros, só por isso nós somos bem-aventurados, só por chorar. O Senhor está nos incentivando a chorar, porque lá no livro de 1 Coríntios capítulo 2, se não me engano, acho que é 2 Coríntios, capítulo 2, que Paulo vem falar a respeito das aflições desse meio que ele está passando na Ásia, mas que ele não queria se apresentar às pessoas que estavam ali com um espírito triste, porque ele entendia que aquelas pessoas que estavam ali para alegrar ele também. E aí ele fala que se eu chegar triste, como os meus irmãos vão me alegrar? Eles vão ficar tristes junto comigo. Então, que tipo de choro, que tipo de tristeza é essa que a palavra do Senhor fala? Lembrando que todas essas bem-aventuranças, os abençoados aqui, o Senhor está falando de uma forma espiritual. Então, o que é esse? O que quer dizer o que chora espiritualmente falando? Para que não fique saindo da minha cabeça, eu vou abrir em Salmos. Provavelmente muitos irmãos também já sabem onde eu vou abrir. Salmo 126. Eu vou ler para adiantar. Quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então disseram entre os pagãos: o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós, pelas quais estamos alegres. Trouxe-nos outra vez do nosso cativeiro, ó Senhor, como os córregos do sul. Aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida, com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Você chora assim? Glórias a Jesus. Você chora por isso, meu Deus? Bendito seja o teu nome. Então saiba que o Senhor essa noite está falando que você vai voltar com alegria, trazendo tudo aquilo que você plantou em prol da obra do Senhor. O Senhor está falando com você, meu irmão, com você, meu irmão. Você tem chorado, não tem? Pela causa, pelo Evangelho, tem chorado pela obra do Senhor, tem visto, né, o que está faltando, tem visto algo que não está certo. O Senhor essa noite está dizendo que está vendo o teu choro.
porque você chora pela obra dele. Glória a Deus. Mas você tem que carregar a preciosa semente. Continua carregando. Aleluia. Continua chorando. Pode chorar, é assim mesmo. A obra do Senhor, ela também é choro. Também é tristeza em alguns momentos. Mas que a sua tristeza seja somente por querer fazer a obra melhor. Por querer fazer melhor na casa do Senhor. Senhor, não estou fazendo ainda o suficiente. Senhor, aquilo ali ainda está torto, mas a gente vai consertar em nome de Jesus. Você chora por isso? É isso que te traz a tristeza no teu coração? A palavra do Senhor diz que os que choram serão consolados. Porque se você passar a tua vida toda chorando pela obra do Senhor, se você passar a tua vida toda e ainda não conseguir ver aquilo que você pediu para ver para o Senhor, saiba que no final das contas, você virá para a glória do Pai. E aí? Lá Ele vai enxugar toda a lágrima. Lá todo choro vai cessar. Não vai ter mais choro lá. Então, se você passou um tempo pouco aqui nessa terra chorando, e chorando pelo aquilo que vale, a gente aprendeu o que tem valor nessa vida, não aprendeu? Aprendeu que não é o que tem aí fora, não é o que o mundo bota preço, mas é aquilo que nós não podemos comprar. Isso sim tem valor. Você chora por isso, não chora? Pela obra do Senhor. Teu coração dói, não dói? Se você vê a obra do Senhor feita de qualquer jeito, se você vê a obra do Senhor, resolve. O Senhor, ele falou comigo nessa hora, ele falou assim, isso é o choro que vale a pena. Glória a Deus. Aquele que chora por isso, não está chorando em vão, não. O Senhor está vendo. E Ele é Deus. E Ele sabe como fazer. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas com os nossos próprios braços, na nossa força. Mas quando nos falta força, o Senhor, Ele entra. Aleluia. Quando nos falta força, o Senhor entra, para nos mostrar que Ele é Deus. Porque senão, eu sou o cara que resolveu. O Andrei resolveu a situação, olha lá, foi só ele entrar, foi só ele começar a falar, foi só ele ser colocado ali naquele que aí resolveu. O Senhor sabe aonde cresce a soberba. O Senhor sabe como que faz para tirar isso da obra dele. Porque eu sei que aqui tem corações sinceros. Eu sei que aqui dentro tem pessoas que choram pela obra do Senhor. Eu sei, na madrugada o Senhor tem visto teu choro. O Senhor tem visto quando você ora pela casa do Senhor e dá vontade de chorar muitas vezes. Senhor, aquilo lá. Senhor, aquela situação. Senhor, por que a igreja não está amada? Por que está faltando, Senhor? Mas o Senhor, essa noite, Ele fala, eu tenho visto. Eu tenho visto. E tem um momento para isso cessar. Tem um momento para cessar, meus irmãos. E vamos ser sinceros, quando passar uma luta, vai ter uma outra para você chorar, porque bem-aventurados sois vós que choram. Aleluia. Bem-aventurado é você mesmo que chora, porque você demonstra amor por essa obra. Aleluia. Graças a Deus. Porque isso aqui não é qualquer coisa, não. É verdade. Nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Isso aqui é para salvação de vidas. Isso aqui, a gente não está perdendo nosso tempo aqui, não. Eu não vim aqui essa noite, eu vim lá de não sei aonde, de Jacarepaguá, para chegar aqui e ficar aqui falando de filosofia, falando de qualquer coisa. Isso aqui é uma obra que tem o poder de salvar o que estava perdido. Glória a Deus. É uma obra que tem o poder de trazer vida ao que está morto. Tem um grande valor o teu choro. Tem um grande valor o meu choro quando nós choramos pela obra do Senhor. Porque é verdadeiramente, durante a nossa vida aqui, vai ser batalha atrás de batalha. E no dia que não tiver batalha para a gente chorar, é complicado, porque, e aí? Quer dizer que você parou de incomodar alguém. Você não está lutando mais. E aí, por que parou o choro? Já que não tem mais batalha, não tem mais choro, você não atrapalha em nada a obra do inferno, o avançar de Satanás, então ele vai se preocupar com você por causa de quê? Não tem motivo, não é? Então, bem-aventurados são os que choram, porque veem valor na obra do Senhor, porque amam isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Muitos homens pagaram com a vida para que nós pudéssemos ter a palavra do Senhor hoje aqui. Cristo morreu para que nós pudéssemos ter essa palavra hoje aqui. E se você chora por isso, meu irmão, você é um bem-aventurado. Vamos seguir? Eu nem sei. São 8h40? Eu pensei que ia ser rápido. Termina 9, né?
Amém. Vamos parar no meio, então. Vamos lá para o próximo. Bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha os mansos aí, né? Fala tranquilo, não briga com ninguém, calminho, nada incomoda, pode pisar no pé, pode fazer o que for que aquela pessoa você não tira ela do sério. Eu estou descrevendo aqui quase um budista, meu irmão. Estou descrevendo aqui o quê? Pode ser um espírita, pode ser um monte de tipo de gente, até gente que não tem ateu pode ser manso. Mas que manso é esse aqui da palavra do Senhor? Porque vamos ser sinceros, assim como falamos dos que choram, se ser manso, falar manso, ficar tranquilinho, ser inerte, né? não brigar com ninguém, for o suficiente para você ir para o céu, então tá fácil, meu irmão. É só você fazer um esforcinho. É só você calar a boca, bota um crepe na boca, fita crepe na boca, que você não consegue falar mais nada, tá aí, você é manso. Mas é isso? É só fazer isso? O que é ser manso perante a palavra do Senhor? Nós temos um exemplo de mansidão. E aí muitos vão pensar, de repente, Jó. Jó foi manso? Jó não negou o Senhor, mas que ele reclamou, ele reclamou. E reclamou muito, meus irmãos, e eu reclamaria muito mais. Dependendo da situação, eu acho que eu negaria. Porque Jó teve muita paciência. A gente pode pensar que Jó, de repente, é um exemplo de mansidão. Mas, pegando os valores que nós falamos aqui, manso é aquele, não só que fica ali quietinho, calminho, não sei o quê, mas manso é aquele que baixa a cabeça quando o Senhor fala. Que baixa a cabeça para a ordem do Senhor. Que baixa a cabeça para quando o Senhor fala, é assim e vai ser assim, pronto. Não adianta orar. Não adianta pedir, não adianta fazer o que você está fazendo. Você é manso, abaixa a tua cabeça. Nós temos um exemplo, Jó reclamou, meus irmãos, ele não negou o Senhor, a palavra vai dizer isso. Mas que ele reclamou, amaldiçoou o dia que nasceu. Por que o Senhor permitiu que eu nascesse? Para passar por isso aqui? Para quê? Para que eu vim para cá então? Me matava na madre. Agora eu estou aqui, ó, podre. Como se não bastasse, podre, os outros falando mal de mim ainda. Vindo aqui como se eu já não tivesse perdido tudo, porque já perdeu tudo que o ser humano pode perder aqui. Tudo. Sobrou nada. Até a saúde, que é uma coisa, né? Ele perdeu também. Perdeu tudo. E voltando ao exemplo dos pobres, ele se achava o mais miserável de todos ali naquele momento, não tinha mais nada. Em um momento ele era rico e no outro ele já não tinha mais nada. E mesmo assim ele não negou o Senhor, mas ele foi manso. A gente pode dizer que ele aceitou e falou, é isso mesmo. A gente sabe que o ser humano ele é falho, ele tem horas que ele aceita, tem horas que ele começa a perguntar, e eu acredito que Jó é um grande exemplo humano, sim, de paciência, de repente. Mas mansidão, eu vejo esse exemplo naquele que disse, aprender de mim que sou manso e humilde. Quem foi que disse isso, se não foi Jesus? Aprender de mim que sou manso e humilde. E que mansidão foi essa que Cristo nos mostrou? Porque a palavra vai dizer que quando estavam vendendo dentro do templo, ele pegou, fez um chicote, chicoteou todo mundo, mandou todo mundo para fora. Isso é ser manso? Se a gente for pegar as características humanas para falar de mansidão, isso não é algo que alguém manso faz. Mas ele estava ali, ó, ele via de tudo que estava errado. Mas fazer comércio, fazer piada, fazer qualquer coisa da obra do Senhor, ele não permitiu que fizesse, mesmo estando aqui. E tem muita gente que acha que ele vai permitir que faça aqui. Mas não vai permitir não, meus irmãos. Aonde a obra do Senhor é feita, o Senhor ele zela por aquilo que está ali. Aonde a obra do Senhor é feita de verdade, de maneira verdadeira, ele preza. Ele preza. Se alguma coisa começar a sair fora do controle, tenha certeza, o Senhor vai ali, ele vai vir. E se não resolver, ele vai vir no chicote mesmo. E vai expulsar aquilo que não tiver certinho perante a palavra dele. Mas que mansidão é essa? A mansidão de Jesus, do nosso Senhor Jesus,
nosso Salvador, ele demonstrou no Getsemane. Porque no Getsemane ele estava muito aflito, triste. Por quê? Porque ele sabia que a morte que ele iria ter era muito dolorosa, ele sabia. A tristeza dele não era morrer por mim e por você, porque isso aí ele já tinha decidido desde quando ele estava lá na glória. Quando ele estava lá junto com o Pai. Lá ele já tinha decidido que iria morrer pelas nossas vidas. A tristeza, a angústia, a ansiedade de Cristo naquele momento era pela a dor, né? E ele era homem ali naquele momento. Cristo veio como homem. E o homem tem sim medo. Ninguém aqui gosta de apanhar. Quem gosta de apanhar aqui, sentir dor? Ninguém gosta, assim Cristo também não. E aí ele vai e fala com o Pai, na oração ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Não foi isso que ele falou? Manso. Abaixou a cabeça, falou: seja feita a tua vontade. Se possível, me afasta dessa dor toda, dessa tristeza toda. E ele sabia também que ia ter um momento onde ele estaria carregando a minha e a tua iniquidade, a minha e o meu e o teu pecado. Que é um momento onde a Bíblia fala que o que faz divisão entre o homem e Deus é o pecado. Então a gente pode dizer sim que naquele momento haveria uma divisão. Cristo, que sempre esteve com o Pai, em todos os momentos, quando ele carregou o teu pecado, certo? A palavra de Deus nos diz que o pecado ele faz essa divisão. Imagina o pecado de todo mundo. Imagina se ele não se sentiu sozinho ali naquele momento. Por isso que ele queria que os discípulos estivessem com ele, orando com ele. Eram os amigos dele, aquele que ele tinha como mais próximo e mais chegado, meus amigos. Eles vão estar comigo nesse momento. E até os amigos estavam dormindo. Ninguém estava realmente acreditando no que iria acontecer. Mas Cristo sabia, porque a palavra fala que ele chegou a suar lágrima de sangue. O suor dele se transformou em sangue. De tanta agonia que ele sentiu ali naquele momento. Mas ele foi manso. A palavra diz que ele foi manso. Foi sacrificado como ovelha muda. Não falou nada. Inventaram um monte de mentira. Ele poderia ter pelo menos feito assim: ó, vocês vão, tudo bem, vocês vão me matar. Tudo bem, é mistério que aconteça. É o plano do Pai. Mas isso que vocês estão falando é tudo mentira. Aquilo ali é mentira. Eu não falei aquilo. Mas ele foi mudo, manso. Ele falou: é a vontade do Pai, então é assim que vai ser. Será que nós temos sido mansos? Você é manso, meu irmão? Será que eu sou? Talvez alguém possa pensar pelo jeito de eu falar, eu seja manso. Manso é obedecer ao Senhor. Manso é baixar a cabeça quando o Senhor faz. A gente tem gente que reclama da situação atual que nós estamos vivendo. Baixa a tua cabeça, meu irmão. Acredita no teu Deus, que nada acontece se não for da permissão dele. Ele permitiu. Nós não vamos ser a igreja que vai lutar contra o Apocalipse, não. Já parou para pensar nisso? Que se o Apocalipse estiver vindo aí, a igreja estiver orando contra o Apocalipse, você está orando contra a volta de Cristo. Você está orando contra a volta do teu Salvador. Porque se ele voltar e te achar adornado, direitinho, com óleo na candeia, você vai subir, vai ouvir: vinde bendito de meu Pai. De repente ele quer voltar, porque se não voltar agora, você não vai ser salvo. E tem gente que ora contra isso, né? Já parou para pensar? Eu não quero que o Brasil vive. Meu irmão, se a gente sabe que no Apocalipse diz que vai acontecer, você vai orar para que o Senhor Deus não venha, para que Cristo não venha, então ora logo assim. Pede para Jesus não voltar. E aí o Senhor começou a falar isso comigo: você tem orado para que eu não volte? Quanto que a sua alegria deveria ser maior. Glória a Deus, olha o que está acontecendo aí, ó. Verdadeiramente, o mundo está vindo aí, ó, está virando uma podridão cada dia mais. Glória a Deus, porque o meu Jesus está às portas. Porque Ele está chegando, Ele está voltando. Não me interessa o que está acontecendo. Se eu tiver com azeite na botija, como na parábola das 10 virgens, o importante é que o Senhor vai me levar com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Eu não vou orar contra isso não, meu. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Amém, Jesus. Eu vou abaixar minha cabeça. Fazer como Cristo fez. Vou ficar como ovelha muda. Vou pregar o Evangelho do Senhor.
Vou tentar não me desviar, pela graça do Senhor, vou tentar me segurar na palavra, vou tentar não me perder. E como é que a gente faz para não ser confundido, não se perder? A palavra do Senhor vai dizer que o povo ele se corrompe e se destrói porque não tem conhecimento do que? Da palavra de Deus. Se você tiver conhecimento disso aqui, você não se desvia. E aí tanto faz se daí fora tiver o gênero, sei lá o quê, se aí fora falar que vai fazer, que vai acontecer, que não sei o quê, que vai botar não sei o quê. Meu irmão, deixa fazer, que o teu Jesus está vindo, está voltando. E aí isso é motivo de alegria. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque o mundo está indo para o buraco, porque a palavra do Senhor diz que quando o mundo estivesse dessa forma, Cristo estaria voltando. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. A igreja deveria estar alegre. Bendito seja o nome do Senhor. Porque qual é o motivo que nós temos para temer isso? Você tem medo de se corromper? Tem medo de morrer? O pior não é morrer, não. O pior é a segunda morte. Esse é que é o problema. Morreu uma vez, tudo bem, meu irmão. Se você morreu uma vez e for para a glória, amém, glória a Deus. Agora, se tu morrer e sofrer a segunda morte, o dano da segunda morte, aí que é o problema. E aí, tanto faz o que estiverem fazendo aí fora. Eu dou glória a Deus quando os eles me falam, glória a Deus. Meu Senhor está no comando. Esquece disso não. Ah, mas está acontecendo. Olha, o meu Deus move todas as coisas e Ele faz o que lhe apraz. E a palavra que eu acredito diz que no fim dos tempos tudo isso aconteceria. Então, sinal de que o meu Jesus está voltando. Glórias ao teu nome, Senhor. E Aleluia. o que eu mais quero é ver Cristo voltando e me achando como ovelha, me achando como servo, como realmente como esposa. É isso que eu quero, não me interessa o que está acontecendo. Não me interessa, sinceramente não me interessa, meus irmãos. Eu não vejo mais notícias, não quero saber. Porque assim, eu já entreguei na mão de Deus, falei, se o que tiver que acontecer, vai acontecer. Para onde eu tiver que ir, eu vou. Só por favor, me permita estar na tua presença. Me permita ter o teu Santo Espírito, é isso que eu quero. O meu valor é esse, eu não quero. Se eu morrer aqui, nesse momento, que eu vá para a glória, é isso que eu quero. Não me interessa, sinceramente, meus irmãos. Por quê? Porque o Senhor falou isso comigo aqui nessa palavra. Eu quero ser manso. Eu quero abaixar a cabeça. Eu não quero discutir com anjo, não. Eu não quero discutir com o que está acontecendo. Existe, né, na época que outro exemplo aí, né? Eu não era servo do Senhor, praticamente não era servo, né? Porque quem não conhece a palavra do Senhor é servo de quem, né? Do Senhor que não é, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu não tinha mandamento de ninguém, não guardava nada, porque não tinha nada para guardar, então amava ninguém. Mas, naquela época, eu uma vez ouvi um amigo meu comentando comigo de uma série que falava de um anjo que queria impedir que o apocalipse acontecesse. Porque ele achava a terra muito boa. Porque ele aqui na terra tinha um monte de coisa, riquezas e não sei o que lá. E aí depois de muito tempo eu lembrei disso. Falei assim, poxa, mas tem crente que está querendo fazer isso, só pode. Porque não quer passar pela tribulação. Meu irmão, quem passar pela tribulação e for igreja de Cristo, vai morar na glória. Vai para a eternidade. Vai viver experiências que estão sendo ditas aqui nessa palavra e vai poder dizer, o meu Deus é verdadeiro. Aleluia. Eu fiz bem, eu acreditei, eu tive fé e aconteceu. Olha aí acontecendo. Isso aí é meu Jesus voltando. Ah, mas meu Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se eu me comportar daquela forma como eu vi naquela série, eu estou me comportando assim como aquele anjo caído ali daquela série. Ah, não. Vamos impedir o apocalipse. Vamos orar para parar, para as coisas melhorarem. Deixa o apocalipse para depois. Em outras palavras, não quero ver Cristo agora. Não quero ver Jesus agora. Não quero. Deixa Jesus voltar em outro momento. Não quero o retorno triunfal agora. Eu quero em outro momento. E olha aí. A maior alegria da igreja vai ser o retorno triunfal de Cristo. A nossa maior alegria, o nosso momento, o melhor momento da igreja vai ser esse. E se for da vontade do Senhor que nós vivamos esse momento, glória a Deus por isso.
Glória a Deus por isso. Sejam mansos, abaixa a cabeça, meu irmão. Foi isso que o Senhor falou comigo. E eu tenho tentado já baixar a cabeça. Falar assim, Senhor, está nas tuas mãos. O que acontecer, vai acontecer. Basta que eu quero saber da minha vida aqui. Eu estou sendo servo do Senhor? Eu estou fazendo a obra do Senhor? Estou me esforçando? Então, o resto é o resto. Porque o Senhor diz que abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Herdaremos a herança eterna. A palavra do Senhor nos garante isso. Já só faltam 5 minutos. E esse aqui, né, o próximo abençoado são os que têm fome e sede de justiça. Aí entra, né, uma situação complicada também, né? Que é justiça, né? Eu vou tentar falar rapidinho. Justiça. Aí a gente já pensa no sangue no olho, né? Eu quero justiça. Eu quero justiça, eu quero. Tá tudo errado, eu quero justiça. Que justiça que o Senhor tem prometido para aqueles que são abençoados? Justiça. Aí você olha, né, para um exemplo que tem lá no próprio livro de Mateus, quando Jesus fala assim: se alguém bater na tua face, oferece a outra. Olha a justiça, coisa justa, né? Se alguém te roubar a tua capa, deixa que leve a túnica também. Justo. Muito justo, né? Por amor da palavra do Senhor, vocês serão entregues como ovelhas. Mano, que justiça! Isso é justo? Vamos ser sinceros, perante a justiça humana, não é não, meus irmãos. Então, o que é justiça para Deus? Porque a gente vê muitos servos do Senhor, né, de repente estão enganados, pensando assim: eu quero ver justiça. Eu quero que fulano vá preso, eu quero que ciclano não sei o que lá. E aí o Senhor fala que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Eu vou abrir aqui, né, para falar de mim mesmo, em Romanos. Romanos capítulo 1, isso aí eu vou falar rapidinho, meus irmãos. Romanos capítulo 1. Lá no versículo 16, diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então aqui nós estamos falando da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada. Então vai ser nos revelado agora o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Olha aí, bem-aventurados são aqueles que têm sede de viver de fé em fé. Ou seja, o justo viverá pela fé. E a fé é o quê? Ouvir a palavra de Deus, dar ouvidos à palavra de Deus. Aquele que tem sede da palavra do Senhor, você será saciado. Como que você será saciado? Porque vamos ser sinceros, a gente lê tanta coisa na palavra de Deus, vê da forma que nós deveríamos ser, pensando: poxa, eu devia ser assim, eu deveria estar assim, poxa, está me faltando isso, está me faltando aquilo. Mas a palavra do Senhor diz: bem-aventurado você que tem sede de ser assim, que tem sede de ouvir, dar ouvidos à palavra do Senhor, porque você será saciado. Quando que você será saciado? A palavra diz que vai ter um momento onde você terá um corpo incorruptível. Aleluia. Glória a Deus. Naquele a qual a corrupção não vai entrar mais. E você vai parar de ferir a Deus. Olha que bênção. Bem-aventurados sois vós, que tem sede dessa justiça. A justiça de Deus. O justo que vive pela fé, o justo que vive através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a justiça desses homens são como trapo de imundícia. E vamos ser sinceros, se nós tivéssemos a palavra de Deus nos julgando, assim como a justiça humana nos julga, ninguém aqui seria salvo. Porque ninguém aqui faz nada por merecer.
Então a justiça de Deus ela é diferente. A justiça de Deus ela é de fé em fé. Ela é dar ouvidos à palavra do Senhor. Aquele que ouve a palavra do Senhor é justo. Sabe por quê? Porque Abraão ouviu a Deus. E isso foi lhe imputado por justiça. Ele deu ouvidos ao Senhor. E ele foi justo assim, e dessa forma foi servo do Senhor. Basta que nós venhamos dar ouvidos à palavra do Senhor. Né? Como é que nós vamos dar ouvidos à palavra do Senhor? Lendo, dando valor, ouvindo o que a palavra do Senhor diz. Aquele que tem sede de entender, de ser da forma que a palavra do Senhor diz que nós devemos ser, esses são bem-aventurados, porque serão saciados. Imagina, meu irmão, naquele grande dia, você finalmente poder dizer: eu sou servo do Senhor, nunca mais vou pecar, nunca mais vou errar, nunca mais vou me envergonhar de nada, porque agora eu sou incorruptível, o Senhor me deu essa bênção. Graças a Deus. Bem-aventurado é essa pessoa, ela será saciada pela justiça de Deus, se tornará justo, verdadeiramente justo, porque chegou aonde deveria ter chegado, chegou, combateu o bom combate, guardou a fé, ou seja, guardou a justiça, né, meus irmãos? E a palavra do Senhor, ela tem mais coisas para ser falada, mas já são 9 horas. Deus abençoe meus irmãos. É até aqui, pastor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei você, mas eu estava ali me regozijando da maneira que Deus estava falando. Glória a Deus. Não para a glória do homem, É verdade, Senhor. porque você quer matar uma pessoa que Deus está usando, é massagear o ego dela ou colocar ela no pedestal. É verdade, Senhor. Por isso toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mas de toda a minha vida de evangélico, eu nunca ouvi a explanação do Sermão do Monte desta maneira. Amém, Senhor. Glória a E Deus. falou muito, mas poderosamente ao meu coração, e mexeu com muita gente. É verdade, Senhor. Mexeu com muita gente, amados irmãos, e foi maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E que na quarta-feira, se puder, continua. Termina ela para a glória do Eterno, porque o Espírito está falando e está falando poderosamente. Glória a Deus. Ele está falando e está falando poderosamente, né? E pobre de espírito. Irmão, quem é pobre, ele é dependente. O pobre, ele depende, não é isso? Ele depende, né, daquela cesta que vai dar, ele depende daquele auxílio, né, ele depende daquele saláriozinho que ele vai receber, ele depende, né, daquele bico que ele vai fazer. Então ele é dependente. Então o pobre de espírito, como o irmão colocou bem aqui, independe do que você tem. Você pode ter tudo financeiramente e ser pobre de espírito, no que é maravilhoso, porque o pobre de espírito, amados irmãos, ele sabe que ele não pode decidir nada por ele mesmo, porque ele é pobre de espírito. Então ele se coloca na dependência total do Senhor. Ele dobra os joelhos: Senhor, posso? Senhor, é a tua vontade? Senhor, é essa varoa, é esse o varão, é esse o emprego, eu posso ir? Como a própria palavra do Senhor fala em Tiago, um diz que eu vou para aquela cidade, farei isso, farei aquilo. Ele fala: isto é maligno, no lugar que se deve dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Então aquele que entende que é pobre de espírito, ele se coloca nessa posição de total dependente de Deus. Mas o soberbo, né, eu tenho, eu faço, eu posso, eu decido, muito bem colocado na igreja de Laodiceia. Para que Deus vai estar nela? Tu dizes: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Nada, você não tem falta de nada, para que eu vou estar aí? Mas a igreja que era pobre, o Senhor estava presente nela no que fazia ela rica. Me lembra a palavra de Davi quando ele vai consultar o censo, e ele faz o que é mal aos olhos do Senhor, né? Depois ele vai ali na casa de Ornã, e ele vai pedir aquele campo ali, Ornã, e Ornã quer dar para ele, fala: não quero comprar, não quero falar dessa parte, vou falar da... E Davi ali, ele queima o holocausto ao Senhor, ele se humilha, ele pede perdão, ele pede misericórdia a Deus ali, e o Senhor visita, e o Senhor, né, derrama misericórdia sobre Davi.
Mas antes o Senhor fala para Davi, olha, 3 coisas, eu te coloco 3 coisas para vir sobre ti, né? Te entregar na mão dos inimigos, né? Ele vai falar, trazer fome sobre a terra, ou trazer sobre a praga. Ele falou, prefiro estar nas mãos do Senhor. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que cair nas mãos do meu inimigo. Eu prefiro que o Senhor faça. Então, amados irmãos, é a confiança. O Senhor, Ele pode trazer sobre mim um juízo, mas o amor dele é muito maior para me salvar. Davi sabia disso. Mas o que eu quero trazer é que quando o Senhor, Ele responde Davi, ele fala assim, Davi era um rei, um homem de vitória. Ele fala, Senhor, quem sou eu para que tu me respondas? Quem sou eu para que tu venha se revelar a mim? E como se não bastasse, o Senhor ainda está revelando para mim o que será na minha posteridade. O Senhor ainda está falando como que será a minha casa lá na frente. Senhor, o que fiz eu para merecer tal coisa? Um rei rico, com ouro, com prata, se colocando na condição de pobre de espírito, que é isso que ele é. E às vezes trazemos uma palavra, às vezes recebemos algo, não, mas eu mereço, porque eu estou fazendo por onde, porque eu estou buscando, porque eu estou na presença, então eu mereço isso. Nós não merecemos nada, absolutamente nada. Meu irmão, que o Senhor continue te abençoando, continue nessa humildade e continue se permitindo usar. Meu irmão, maravilhosa mensagem. Eu vou chegar em casa e vou ouvir de novo, amém? Não vou ouvir de novo porque eu não estou pegando o celular depois das 10. Tá? Assim, quando sai do culto aqui não tem jeito, eu respondi um outro, mas quando eu chego em casa eu não estou pegando mais no telefone, e tem sido bênção para a minha vida, tem sido bênção para a minha vida, tem sido bênção para a minha saúde física e a minha saúde espiritual, amém? Vamos colocar de pé, vamos entregar o culto, é pedir um hino, mas o horário já avançou um pouquinho, nós vamos aqui agradecer ao Senhor. Pai, te louvamos, te bendizemos, ó Pai, te damos graça, porque o teu Espírito falou aos nossos corações, e falou, Senhor, de maneira poderosa, meu Pai amado. Pai querido, porque verdadeiramente a tua palavra fala que onde está a nossa riqueza, ali está o nosso coração, Senhor. Pai querido, e não medimos, Pai querido, e nós, Senhor, muitas das vezes não nos esforçamos para estar na tua presença, não nos esforçamos para estar na tua casa, não nos esforçamos, meu Pai, para orar, para te buscar, Senhor Deus amado, e isso prova de fato, Senhor amado, que o Senhor não tem tido devido valor em nossas vidas, Senhor, no que responde muita coisa, Pai. No que responde muitas das vezes o vazio, no que responde muitas das vezes, meu Pai amado, a derrota, meu Pai amado, nas áreas das vidas, Senhor. Ah, Pai querido e santo, neste momento nós ouvimos a Tua voz, nós tememos, ó Pai amado, e pedimos, ó Pai, que o Senhor aviva a Tua obra em nossos corações, aviva em nossas vidas, ó Pai, porque queremos, meu Pai, nos derramar mais, queremos nos entregar mais, queremos fazer mais, Senhor amado, e o Senhor pode nos responder nessa noite, quer, então por que não faz, Senhor? É isso mesmo, Pai, por que não faz? Não é com palavras, Senhor, mas é com ação. E esta ação, meu Pai, está ligado ao que Paulo fala. Pai querido, que o querer está nele, Pai, mas o efetuar ele não consegue. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Pai querido, para que esse desejo que está em nós aqui, de valorizar mais a Tua palavra, de valorizar mais o nosso tempo, Senhor, de que maneira valorizar o tempo? Entregando a Ti, Senhor, naquilo que edifica, meu Pai amado, que nós vamos ganhar força, Senhor, para estar mais na Tua obra, fazer a Tua vontade, como Cristo mesmo disse, cumpra a Tua vontade, faça a Tua vontade, a Tua vontade é que nós vamos estar aos Teus pés, a Tua vontade é que viemos congregar, a Tua vontade é que viemos ganhar almas, a Tua vontade, meu Pai, é ver os demônios que se levantam contra nós cair por terra, é ver os feitiços e encantos cair por terra, Senhor. Mas é necessário primeiro amarmos mais a Ti do que a nós mesmos, amarmos mais a Ti, Senhor amado, do que a nossa casa, amarmos mais a Ti do que o nosso trabalho, amarmos mais a Ti do que esta terra, Senhor. Está faltando, Deus, essa renúncia para o mundo, Senhor amado, e a inclinação para Ti. Mas ouvimos a Tua palavra, Tu falaste ao nosso coração, É verdade. Tu falaste de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo tão clara, tão cristalina, Senhor amado. Mais uma vez demonstrando o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia. Senhor, repreenda a ação de Satanás contra a vida da Tua igreja. Senhor, eu venho, meu Pai amado, clamar pela saúde do Teu servo Nilo, que está aqui comigo. Senhor, visita o Teu servo agora com a força salvadora da Tua bênção. Pai querido, homem que sempre gozou de boa saúde, Senhor. Homem que sempre teve o coração inclinado para a Tua obra, Senhor, sendo ele muitas das vezes o primeiro a chegar
ficar aqui e o último a sair. Mas o inimigo, meu Pai, tem cirandado a saúde do teu servo, mas maior, Pai querido, o cirandar de Satanás é o teu poder. Verdade. Por isso, meu Pai, vai tocando nos neurônios, meu Pai, vai tocando no sangue, nas artérias, nas veias, nos órgãos. Seja, meu Pai, essa enfermidade física, ou seja ela espiritual, Senhor, vai repreendendo, vai cortando esse mal, vai desfazendo esse laço, Senhor, vai derramando a tua virtude sobre o teu servo agora, resplandecendo sobre ele a tua glória. Satanás, bate em retirada agora em nome de Jesus. Senhor, visita a casa do teu filho, resplandeça a tua glória naquele lugar. Se tiver algum anátema, se tiver algum maligno que lá entrou, meu Pai, e está influenciando o teu filho, que o Senhor revele para ele, que o Senhor fale o coração dele, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, possa visitar com o teu anjo poderoso agora, com a espada desembanhada, meu Pai, e jogar aquele demônio por terra, sobre a tua palavra que nos dá poder e autoridade. Eu digo agora, Nilo, ser curado, em nome de Jesus. Nilo, ser liberto, em nome de Jesus. Senhor, repreendo todo espírito maligno de enfermidade nesta noite. Todo espírito maligno, todo demônio, meu Pai amado, de enfermidade, toda enfermidade maligna, toda enfermidade oculta, toda célula maligna, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, vai tocando no mais profundo, meu Pai, vai tocando e vai arrancando todo o mal, Senhor, vai arrancando, meu Pai, todo o mal, toda a seta, todo o dado inflamado, Pai querido, tudo que o diabo arquitetou seja repreendido, Senhor, não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também, Senhor, vai tocando, vai repreendendo e vai curando, Senhor, toda a enfermidade, porque Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura. Vai trabalhando, Senhor, na vida da Tua igreja, na vida espiritual, Senhor, que a Tua igreja, meu Pai amado, venha de fato entender que é necessário, meu Pai amado, recebermos de Ti esse último avivamento, senão não vamos suportar aquilo que está por vir. Despede debaixo da Tua graça, nos livra, Senhor, de todo o mal, de toda seta, de todo o acidente, de toda a fúria do diabo, que chegamos em nossas casas, meu Pai, bem como o Senhor aqui nos trouxe, Senhor amado. Pai querido, que daqui para o final de semana seja bênção, seja vitória. Pai querido, que o Senhor, meu Pai, possa, meu Pai amado, estar, Senhor, tocando em cada coração nesta noite, de maneira que ninguém saia da maneira que entrou, mas saia daqui, meu Pai, com o desejo de orar mais, de ler mais, de buscar mais, Senhor, de se humilhar mais aos Teus pés. Que cada palavra que hoje o Teu Espírito falou, nenhuma delas venha se perder, mas que todas elas venham ficar gravadas na tábua dos nossos corações. Eu oro em nome de Jesus, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhões do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja de Deus, todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, todo que crê, o que recebe, todo pobre de espírito, todo manso e humilde de coração. Se você é um desses, diga amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, operando o nosso Deus, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, a não ser nós mesmos, ligando o Senhor com as nossas atitudes. Amém, irmãos? Esse domingo agora eu não consegui trazer o pastor Ricardo, porque eu falei que ia ver com ele não pode estar, mas domingo que vem já está confirmado, é o pastor Ricardo que vai estar aqui trazendo a mensagem. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Andrei, na quarta-feira que vem, se o Senhor permitir ele estar aqui, ele vai dar continuidade a esta mensagem. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Aleluia.